Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém? Amém. Glória a Deus. Estamos mais uma noite aqui na quinta-feira, na nossa campanha, né? E hoje é o último dia da campanha. Vencendo os gigantes. Quem não tem um gigante para vencer, né, irmãos? Não é verdade? Às vezes o gigante para um é uma coisa, o gigante para outro é outro problema diferente, né? Mas o inimigo ele sempre vai procurar o nosso ponto mais fraco, né? O inimigo ele é astuto, ele rodeia e procura o lado mais fraco das pessoas. Tem pessoas que o lado mais fraco é dinheiro, tem pessoas que o lado mais fraco é sentimental. Mas o inimigo ele ruge como um leão. Mas o nosso Deus é o leão de Judá. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Nosso Deus é o leão de Judá. Eu gostaria de ler uma palavra aqui, está em Mateus, capítulo 23, 37, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, mas tu não quisestes. Jesus sentindo a compaixão por Jerusalém, pouco tempo antes dele ser crucificado, ele olha do monte e vê Jerusalém e ele diz essas palavras: quantas vezes quis eu juntar, como a galinha junta os pintinhos embaixo da asa, né? Quem já viu? Eu fui criado assim, na época que a gente tinha liberdade ainda, né? Então minha avó criava bastante galinha e muitas vezes no meio da tempestade, no meio da chuva, a galinha chamava os pintinhos e cobria com as suas asas. Olha que figura de linguagem que Jesus fala, né, irmãos? Como seria bom a gente estar embaixo das asas de Jesus, como a galinha cobre os seus pintinhos num dia de chuva, num dia frio. E nós estamos vivendo esses dias novamente, irmãos. Nós estamos vivendo, né, pastor? Os dias, os tempos que nós estamos vivendo é o mesmo tempo que Jesus fala essas palavras. Porque o mundo está virado ao contrário, virado no avesso, como diz o ditado. Esse mês, dia 31, muitos lugares do mundo comemora-se o dia de Halloween. Para quem pensa que Halloween é uma festa com doces e tudo mais, é a virada do ano satânico, irmãos. Ensine seus filhos. Eu sempre falo aqui quando eu vou orar para as crianças, ensine seus filhos a palavra de Deus, ensine seus filhos aquilo que não provém de Deus. Os meus filhos, eles nem na escola eles mandam as crianças no dia de festa assim, porque é uma coisa espiritual muito forte, irmãos. Então eles vão minando a cabeça das crianças, vão ensinando. Mas é um ano satânico. É como se fosse para nós aqui a virada de dezembro para o primeiro de ano, né? O primeiro dia do ano. Eles comemoram o ano satânico.
E às 3 horas da madrugada são feitas oferendas. Oferendas a Satanás. Então muita gente não sabe disso, irmãos. Muitos crentes. Tem um líder da igreja satânica nos Estados Unidos que olha a palavra que ele falou esses dias atrás. Eu tenho que agradecer os cristãos porque eles estão mandando os seus filhos nas festas de Halloween. Olha só, irmãos, como é sério o mundo espiritual. Como é importante você estar aqui, aprender a palavra de Deus, orar, buscar Deus, buscar a presença de Deus. Ensinar os seus filhos a buscarem a presença de Deus, mesmo que seja criancinha. Mesmo que muitas coisas eles não entendam, no momento certo eles vão entender. Isso é muito sério, irmãos. Olha, eu estou abrindo o culto com uma palavra pesada já hoje. Não foi nada programado, viu, irmãos? Mas Deus quer falar com a sua igreja. Amém? Deus continua falando com a sua igreja. Amém? As nossas portas estão abertas, queridos. Você tem a liberdade de sentar numa cadeira não muito confortável, mas é confortável. Vocês sabem o que está acontecendo nesse exato momento lá na Nigéria? Vocês têm acompanhado? Momentos de culto entre as pessoas dando tiro, fuzilando. Enterros de 20, 30 pessoas de uma vez só, pastora. Então, a gente tem que aproveitar esse momento que nós temos de adorar a Deus, de vir à casa de Deus. No culto passado eu falei que se a igreja entendesse, né? O momento que nós estamos vivendo, querido, a liberdade que nós temos de adorar a Deus, a liberdade que nós temos aqui de estar com instrumentos, cantando, adorando a Deus, era para estar lotado aqui com pessoas até na rua até. Vamos trabalhar, irmãos, vamos orar, vamos trabalhar, para que esse evangelho continue sendo pregado. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos nesta noite, Pai. Obrigado por esse dia de trabalho. Ó Deus, muitos estão aqui cansados, ó Deus, porque tiveram um dia bem fatídico, ó Deus. Ó Deus, eu passei a tarde inteira no hospital com a minha esposa, e quase que eu não posso vir, mas ela está bem e eu pude estar aqui, eu posso estar aqui, Senhor. Obrigado por essa oportunidade de te louvar, de te adorar. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, daqueles nossos irmãos lá na Nigéria que estão sendo perseguidos, em outros cantos do mundo, ó Deus, na Coreia, em outros países que o cristianismo tem sido, ó Deus, caçado. Deus, tem misericórdia. Nós sabemos que os tempos estão se afunilando. Nós sabemos que os dias estão se encurtando, Pai. Eu peço, Senhor, a tua misericórdia, a tua graça, Senhor. Recebe o nosso louvor, Pai. Porque nós não estamos aqui perseguidos, nós não estamos aqui escondidos, mas nós estamos aqui com as portas abertas para adorar e louvar o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação seja a ti, ó Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Senhor, venha trabalhar em cada coração nesta noite.
Nós não sabemos o que cada um precisa, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, Senhor. Oh, Pai querido, nós te louvamos, nós te adoramos. Seja bem-vindo, Espírito Santo, seja bem-vindo neste lugar. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a Ti. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Vou passar para a pastora Rosana. A Miriam, perdão. O pastor Alexandre não pôde estar aqui hoje, irmãos, mas porque ele está trabalhando, tá bom? Domingo ele vai estar, né, pastora? O pastor Alexandre está trabalhando, ele está com um compromisso de trabalho muito grande, tá? Mas está tudo bem, tá bom? Fique em paz, está tudo bem com ele, está tudo bem com a Márcia, tá? E hoje ele não pôde estar aqui, mas Jesus continua aqui. Amém? Glória a Deus. A Miriam. Vamos adorar a Deus, irmãos. Glória a Deus. Boa noite e paz, igreja. Glória a Deus. O Espírito Santo já começou a falar, né? O quão maravilhoso Ele é. E hoje eu estava lá em casa e estava vendo uns anúncios, né? Sobre a Nigéria, né? Sobre esses países que está acabando com o ser humano. E é que nem o pastor Nilson falou aqui, a pastora Rosana, né? A gente estava conversando. A gente tem que aproveitar esse tempo. Não perca tempo, irmãos. Vamos aproveitar, porque a gente não sabe até quando essas portas aí vai ficar abertas. E vamos nessa noite falar para Deus o quão maravilhoso Ele é, amém? Glória a Deus. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar.
maravilhoso é te contemplar, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada por eu poder estar aqui te adorando nessa noite, amém? Glória a Deus. E pela fé nós somos filhos de Deus, amém? Glória a Deus. Pela fé, filho de Deus, sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Sou vencedor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Todo mal afasta de mim, Cristo Senhor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Tudo posso em Jesus, meu fiel e bom pastor. Digno és de receber todo louvor. Todo louvor. Todo louvor. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Creia que o Espírito Santo se faz presente aqui nessa noite, amém? Teus olhos revelam que posso esconder que não sou nada sem ti. Confia, Senhor. Tudo tu sabes de mim. Quando sondas meu coração, eis que tudo podes ver dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sou
posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia, glória a Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Meus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Confia ao Senhor. Sabes de mim quando sondas meu coração, Diz que tudo pode ver bem dentro de mim. leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia, Jesus. Recebe, Pai, nosso louvor. Em nome de Jesus. Recebe, Pai. Glória a Deus, aleluia. Feche teus olhos neste momento. Tem um hino que diz assim: render a ti adoração. Que você possa se render ao Senhor nesta noite, porque o Senhor, desde o início deste culto, já está falando aos nossos corações, já está ministrando na minha vida e na sua vida, em louvor, em adoração. E nós precisamos nos render aos pés do Senhor, glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Olha a oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na presença dEle, orando, pedindo, clamando, Uricanderábia, louvando e adorando a Ele, Orianderábia, Labassubricais. Se renda a Ele nesta noite, diga: Pai, eu me rendo aos teus pés, eu me rendo diante de Ti nesta noite. Eu declaro que a minha vida, a minha casa é do Senhor, aleluia, a minha família, Jesus. Tudo que tenho, tudo que sou, Senhor, eu me rendo a Ti, Oricanderais. Eu reconheço o Teu senhorio, a Tua grandeza, o Teu poder, Uricanderábia, Subricanderás. Aleluia, Jesus. Render a Ti
coração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Oh, aleluia. Imaginar é me inspirar pra te dizer: estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso, maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. Derrama poder, Duricanderábia, Chubiricanderai. Vem curando, Ligranderábia, Lavarábia. Vem libertando, ó Pai, aleluia. Quero a ti adoração, Oricanderábia, Churiaderás. Oh glória, Lavarabarabadacarábia, Derabarabachúria. É o que meu coração, oh Deus, deseja toda manhã. Oh, brincadeira, Xuriá. Oh, glória, Lavarabará. É me inspirar pra te dizer: estou apaixonado. Te amo, Jesus, soberano, santo, oh, glórias. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso, 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 maravilhoso. Leva-me além, eu encanto e abandar. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Eu preciso, Jesus, eu preciso, Pai. Oh, leva-me além, Senhor, além da tua presença, além do teu poder, aleluia. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, do teu poder, do teu poder. Oricanderábia, Lavarabatabaraya, Conderaias. Leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor.
minha lei, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder, mais do teu poder. A tua presença, ó Deus, em nós, Uricandarabábias. Deus, além da Candarabachuri, Anderábia, Labarassubricanderai. Que nós venhamos, ó Deus, nesta noite sentir a tua presença, o toque das tuas mãos, Uricanderábia, Labarabarai. Leva-nos além, ó Deus, Uricandarabachuri, Uricandarábia, Subricais. O Senhor quer te levar além de Uricandelábia, da presença, do poder de Uricanderábias. O Senhor é Deus na tua vida, na tua casa, Uricanderábia, do Urichebro e Anderai. Você veio aqui nesta noite para receber Uricanderábia, então receba a presença do Senhor, receba a presença do Espírito Santo na tua vida nesta noite, aleluias. Uricanderábia, Shubricanderai, de Shibrias. Que a presença do nosso Deus se manifeste, Urixibricai, em cada coração, ó Pai, nesta noite. Fortalece a tua igreja, fortalece teus filhos, ó Espírito Santo, Uricanderai, de Urixibriaia. Reveste-nos, ó Deus, de Uricanderai, com teu poder, Urixibricai. Poder que vem dos céus, Uricanderábia. Manifesta a tua glória aqui na terra, ó Pai, do Urichemo, Uricanderai. Ó glória, Lamarai, de Urianderai, Xiribicaia, Aracandorobalaia, de Urianderábia, Subricai. Deus maravilhoso, santo, tu conheces Uricanderábia, tu sabes tudo, Deus, Urichebriai, tu sabes tudo de nós, ó Deus, Uricanderábia, Labarábia, Uricanderai, Xirianderai. Ó Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Uricanderábias. Aleluia. Pode aplaudir o Senhor bem forte, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus, Isaías 54, versículo 17, em nome de Jesus. Deus abençoe. Isaías 54. Então é Isaías 54. Versículo 17. Hoje nós vamos estar encerrando, né, a campanha Derrubando Gigantes. E a palavra de Deus, ela continua em ação, continua, né, em efeito nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Amém? Então, Isaías 54, versículo 17 diz: toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará. Amém? E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu o condenarás. Amém? Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus, nós na campanha, né, Derrubando os Gigantes, tem muitas coisas que se levantam contra nós, já foi falado, já foi, né, pregado. Mas hoje pela tarde eu estava orando e Deus trazia essa: nenhuma ferramenta preparada contra a minha igreja prosperará. Amém? Porque nós estamos diante dele. E uma das coisas que o pastor Nilson citou aqui, eu também vi essa semana, que na China fecharam todas as igrejas evangélicas, cristãos morrendo, cristãos sofrendo. Tem pessoas lá que não, já recolheram até a Bíblia em certos lugares lá. Pessoas não podem nem ler mais a palavra de Deus. Então eu quero dizer para você, né, para acrescentar: venha na casa de Deus, busque a presença de Deus, porque, como o pastor Nilson disse, nós ainda estamos na liberdade de Cristo, de estar adorando, de estar buscando a Deus, de estar ouvindo a palavra, de poder ter uma Bíblia na nossa mão, de poder, né, a gente guardar a palavra de Deus no nosso coração. Está ficando estreito, está ficando difícil, mas a palavra de Deus precisa ser pregada, a palavra de Deus precisa ser mencionada nos 4 cantos da terra. Amém? Então, a palavra de Deus diz que gigantes só Deus derruba, não é nós.
gigantes na nossa vida que têm se levantado todos os dias, todos os momentos, é só Deus que derruba. E nós precisamos tomar esta palavra, né? Que nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará, porque nós estamos debaixo de uma autoridade divina que é Jesus Cristo. A tua vida, a tua casa, ela precisa estar debaixo de uma autoridade divina que é o Senhor. E tem gigantes que às vezes têm nos rodeado, tem gigantes que têm nos cercado às vezes, tentado roubar a nossa fé, a nossa força, a nossa alegria de servir a Deus, a alegria de estar na casa de Deus, a alegria de estar buscando a presença gloriosa do nosso Deus. Mas a palavra de Deus fala que todo levante, quando nós estamos na presença dele, cai por terra em nome de Jesus. O diabo só tem um trabalho de se levantar, porque Deus derruba ele. Mas aquele que serve a Deus de verdade, quando Deus olha para mim e para você e vê que nós temos uma vida reta, digna na presença dele, uma vida de busca constante em oração e clamor. Muitas vezes você diz, eu não tenho tempo de dobrar o meu joelho. Quero dizer, dobre o teu coração então. Às vezes o teu dia é corrido, você levanta de manhã, às vezes atrasado. Hoje mesmo eu atrasei para ir trabalhar, até achei bonitinha, engraçado, porque eu sou o galo lá do prédio. Eu acordo cedo, já vou abrindo, vou mexendo com o vizinho da direita, da esquerda, vejo no quintal, tem uma vizinha minha, tadinha, ela levanta de pijama, de meias, chinelão, e eu falo, nossa, que bonito, bom dia, isso aqui. Faço aquele auê, e hoje eu não fiz isso, né? Aí na hora do almoço eu encontrei ela, eu mexi, conversava, ela falou, senti sua falta, você berrando na janela, não sei o quê. Então a gente vê o quê? Que a gente representa Jesus nos 4 cantos da terra, nos 4 cantos da tua casa. Abra a janela, abra as portas, deixa a glória de Deus, o sol da justiça entrar, a presença do Espírito Santo entrar dentro da tua casa. Tem pessoas que ficam muito tempo com a casa fechada. Eu tenho uma irmã, a minha irmã mais velha, que ela mora com o meu irmão solteiro, ela fica num quarto, ela não abre uma janela. Eu falei, misericórdia. Eu falei para ela, abre a janela, deixa o sol entrar, deixa o ar entrar, deixa a presença de Deus manifestar, porque tudo é criação de Deus. A palavra de Deus diz que Deus criou os céus e a terra. Tudo que existe na terra, eu e você, Ele criou, né? Ele nos formou para a glória dEle. Então nós precisamos deixar a luz de Deus entrar, a luz de Deus brilhar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Porque você sabe que tem demônios, tem inimigos, tem gigantes que adoram ficar no escuro, porque daí ele se alimenta do quê? Das trevas, da depressão, da angústia, daquela sensação de que nada vai dar certo, que nada vai acontecer, que tudo que você tem ouvido de Deus é mentira, que tudo que você recebeu de Deus não adiantou nada. Isso são trevas, isso são gigantes na nossa vida e na nossa casa muitas vezes. É por isso que é importante você levantar, varrer a tua casa, você pegar e organizar a sua pia, ali arrumar a sua cama. Às vezes a pessoa tem o hábito de levantar e não arrumar a cama, deixar tudo badernado. Não faça isso, porque existe um espírito mulambo, o nome do desgraçado, que ele tem o hábito de entrar nos lares, na casa, na família, uma pessoa que só quer ficar deitada. Ela não tem ânimo para arrumar uma cozinha, para varrer uma casa, para tirar um lixinho do banheiro, da cozinha. Não deixe. Isso daí é espiritual. Se você for ver no mundo espiritual, são gigantes que às vezes atacam a nossa casa. E sem perceber, a gente vai acumulando, sem perceber, a gente vai colocando num cantinho ali, num cantinho lá, e de repente são coisas que vai acontecer. Nesses dias eu ouvi um pastor pregar, que eu gosto de vasculhar no YouTube as pregações, ele falando que tem demônios que alojam no banheiro. Ele falando, tem demônios que alojam no banheiro. Então, o que eu quero dizer para você? Tem dia que você vai levantar, que você fala, hoje eu não estou disposta para limpar minha casa, fazer uma faxina. Mas tira o lixinho, deixa a pia organizada, não quer, lavou a louça, deixa ela escorrendo, secando, mas não deixe nada badernado na tua casa. Isso daí também são gigantes, onde o demônio aloja, onde o demônio fica ali, ó, só rastreando a tua vida, só vendo aonde ele vai poder manifestar dentro da tua casa, dentro do teu lar, no meio dos seus filhos. Vai lá, às vezes você briga, porque meu filho larga o quarto bagunçado, minha filha larga isso bagunçado. Vai você, na presença de Deus, já tirando a bagunça, a baderna, e vai orando, repreendendo todo o mal da tua casa. São gigantes. Infelizmente, tem. Você já viu pessoas que chegam às vezes perto de você, você não falou nada, não fez nada, ela se irrita? Existe isso, sabe o que é? São demônios. Você nem falou com ela, você só falou às vezes um bom dia, uma boa tarde.
a pessoa já fica irritada, ela já fica irada, ela já fica brava, ela já olha feio para você. Às vezes isso acontece no trabalho. Você saiu do trabalho ontem, saiu hoje, chega amanhã cedo. Às vezes o teu chefe, aquela pessoa que trabalha com você, já fica mal-humorado, já fica irritado, já fica bravo, já te maltrata. Às vezes você fala, ele não responde, ou ela não responde. Sabe o que é isso? Gigantes. Então você seja sábio. Você já sabe, já entra em oração, já entra em comunhão com Deus. Porque o inimigo, ele vai colocar pessoas perto de mim e perto de você. Para quê? Para nos afrontar. Para quê? Para te maltratar. Para quê? Para te diminuir. Para quê? Para desfazer de você. Aí você às vezes fica chateado, às vezes você fica magoado, às vezes você fica triste. E você não percebe que o inimigo está ali te cercando. Que são gigantes que estão vindo pela beirada para o quê? Roubar a tua paz, a tua alegria. Porque da mesma forma que Deus, Ele sabe, o inimigo sabe que a presença de Deus na minha vida e na tua vida, na nossa casa, a presença de Deus, ela destrói qualquer demônio. A presença de Jesus em mim, em você, derruba qualquer gigantes. Então a importância de nós estarmos se revestindo de Deus é isso. É por isso que a palavra de Deus fala que toda ferramenta preparada contra vós não prosperará. Diz o Senhor. Então é a palavra de Deus, é a palavra do Senhor em ação e com efeito na minha vida e na sua vida. Então é muito importante você se colocar diante de Deus. E fala assim, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Amém? Antigamente falavam de mim, fulano falou de você. Eu falei, pois eu vou chegar na pessoa agora e vou falar. E eu ia lá questionar. Até a gente aprender com Deus, né, irmã? Até a gente crescer na presença de Deus, a gente se torna pior que a pessoa que falou. Aí, hoje não. A pessoa falou, glória a Deus. Vamos fazer um boletim de ocorrência na presença do Senhor, na presença do Espírito Santo, que é advogado, juiz melhor que esse. Você não precisa falar nada, você não precisa justificar nada. Você já viu aquelas pessoas que falam assim, olha, eu vou contar uma coisa para você, mas é verdade, viu? Você acredita? E ela fica insistindo para você acreditar nela, né? Ela fica insistindo para você, viu? O que eu estou falando é verdade. Passa um minuto, a pessoa fala de novo. Por quê? Porque aquela pessoa, na verdade, ela não é uma pessoa, vamos dizer assim, ela não sabe lidar com o tipo de gigante da língua. Né? Porque, irmãos, uma coisa maravilhosa. Eu estava lendo um livro esses dias sobre os dons do Espírito. Nem todos que aceitam Jesus são batizados nem todos que são batizados nas águas, eles têm o dom de falar em línguas. A palavra de Deus fala que o dom vem de Deus. O dom do Espírito vem do Senhor. E Deus, Ele concede o dom de orar em línguas a quem Ele quer. Mas não significa que você não tenha o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus também fala que com gemidos inexprimíveis, o Espírito intercede por nós. Então, eu sou barulhenta na presença de Deus, eu estou em casa, onde eu for, vamos orar, eu faço um repepé. Orlando já não. Mas Orlando chora muito na presença de Deus. Então, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo ele manifesta com gemidos inexprimíveis, que é o choro, que é a lágrima. Então, a palavra de Deus fala que nenhuma ferramenta preparada contra nós, mas tome cuidado que existe o dom de línguas, que vem do Espírito, e o da língua. O de línguas, ele edifica você, ele fortalece você. O da língua destrói. E o dom da língua, acho que quase todos têm. Né? De falar mal de um, de falar mal do outro, de questionar um, isso são gigantes que precisam ser derrubados. Então, por isso que a palavra de Deus fala que toda língua que se levantar, ela o quê? Não prosperará, porque o Senhor vai o quê? Destruir. Porque nós estamos na presença dEle. Então, nós temos que vigiar com a nossa boca, com a nossa língua. Vigiar com esse gigante que muitas vezes faz um estrago tremendo na vida das pessoas, daqueles que estão próximos de nós. Daqueles são gigantes que estão próximos de mim, de você, que às vezes têm feito coisas terríveis. Fofoca. É um demônio, gente. Fofoca, calúnia, é um demônio. É um gigante na vida do ser humano que precisa ser derrubado. Então, se a tua boca não pode, se com a tua língua você não pode edificar alguém, não destrua ela.
Porque quando você usa a sua boca, a sua língua para falar mal de alguém, você está liberando demônios para a vida daquela pessoa. Só que você precisa entender, nós precisamos entender, que antes de eu liberar demônios, o demônio já está na minha vida. Então, às vezes, a pessoa fala assim, é pecado mentir, é pecado falar dos outros. O mesmo pecado, pequeno ou grande, de mentir ou dos outros, é pecado para Deus. E são gigantes que precisam ser derrubados na nossa casa, na nossa vida. Às vezes, dentro da família, um põe o outro contra o outro. Eu conheço família que o filho põe o pai contra a mãe contra o pai. É um demônio terrível esse. Terrível. Que quando o pai chega na casa, é só briga com a mãe e a mãe com o pai, porque o filho disse, porque o filho falou, e é tudo mentira. Eu presenciei isso várias vezes. E é mentira, por quê? Porque é um demônio que quer destruir o casal e usa o filho para separar. Usa o filho para criar contenda, usa o filho para criar briga. Isso é um gigante. Marido que às vezes chega com um salário e a mulher começa a discutir dessa merreca que é muito pouco, que não vai dar, que não vai dizer o quê. É um gigante. Usando o quê? A língua. Usando o quê? A língua, a palavra de Deus fala que ela pode destruir o pecado, irmãos. Você sabia que quando a gente faz uma fofoca, eu chamo a irmã Célia aqui, vamos fazer uma fofoca, mas que não é santa. Fofoca diabólica, satânica. Porque eu já vou explicar. E eu falo para ela e ela ouve. Tanto eu que falo como ela ouve, o demônio vai agir na minha vida e na vida dela. Está repreendido, expulso em nome de Jesus. Por isso que eu falo que a fofoca santa, que eu digo assim, é você chegar no irmão, em alguém na sua casa e falar, viu, você soube de tal coisa, tal bênção, fulano arrumou um emprego, fulano. Isso eu falo, vamos dizer assim, fofoca santa, para discernir aquilo que é do bem daquilo que é do mal. Isso não é fofoca. Isso é você ser grato, se alegrar com aqueles que está sendo abençoado. Agora, quando a fofoca, ela vem para destruir, para defamar, para caluniar, para trazer coisas que você sabe que vai prejudicar, irmãos, esse gigante precisa ser derrubado da nossa vida. É por isso que a palavra do Senhor fala que toda a língua que se levantar contra ti em juízo, Deus o condenará. Então, temos que vigiar. Mas é verdade o que eu estou falando, mas Deus não mandou você falar. Deus não mandou a gente levantar levantes. Deus não mandou a gente ficar de bochicho. Então, use a sua boca, use a sua língua para quê? Edificar, para ser abençoado. Porque eu tenho certeza que se a gente procurar fazer coisa certa, na presença de Deus, Deus vai o quê? Te abençoar. Amém? Esses dias eu estava lá em casa, daí eu falei para Orlando, lava essas loucinhas aí que eu vou orar. Do nada, eu falei, Jesus, tem misericórdia. E o Espírito Santo falou, vai orar, vai orar, vai orar. Eu falei, vamos lá. Fui lá, tinha uns pratinhos lá, Orlando falou, eu falei, fica intercedendo aí que eu vou dobrar o meu joelho. Então, a gente tem que ter essa percepção de quando o gigante se levanta, de quando o inimigo vem pelas beiradas rodeando. Você, na mesma hora, você entra em oração. Naquele mesmo momento, orei. Eu falei, glória a Deus, na minha vida não, na minha casa não. Em nome de Jesus. Por quê? Porque são coisas, irmãos, que às vezes a gente fala e não percebe. Ou talvez você não falou, mas você ouviu de alguém. E só o fato de você ouvir, o gigante se levanta. Isso aconteceu comigo na segunda-feira agora. Eu ouvi uma pessoa, não falei nada, nem A, nem B, mas quando foi de noite, veio aquela sombra do inimigo. Na hora eu entendi, eu falei, eu vou orar. Aí eu falei, Deus, tem misericórdia na minha vida não, na minha casa não, em nome de Jesus. E alcance essa pessoa para a glória do teu nome. Porque são gigantes. E não vigie para você ver. Às vezes você fala assim, nossa, eu estou na igreja, eu oro, eu canto, eu faço campanha, eu adoro a Deus. Eu dou oferta, eu também entrego o meu dízimo. Mas às vezes o inimigo vem com tudo. Por quê? Porque às vezes você ouviu alguém e você ficou quieto. Quando a gente fica quieto, a gente consente o mesmo pecado que a pessoa. Então, nós precisamos vigiar na nossa casa, vigiar naquilo que nós ouvimos, vigiar naquilo que nós falamos. Por quê? Porque a palavra de Deus fala, nenhuma ferramenta preparada contra vós prosperará. São gigantes. Só que nós precisamos vigiar. E diz, esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça, que de mim procede, diz o Senhor. O que Deus está falando? Esta é a herança.
Esta é a herança daqueles que buscam, que servem a Deus de verdade, daqueles que vigiam de verdade. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que tudo que Deus tem falado, tudo que Deus tem feito, através dessa palavra, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará, porque procede da minha boca, diz o Senhor. Então, Deus está dando o quê? Autonomia, autoridade para mim e para você, repreender os gigantes da nossa vida. E às vezes a gente acha que gigantes é enfermidade, é a falta de dinheiro. Gigantes são situações que eu estou passando na minha casa e está me faltando alguma coisa. Não é, não. Gigantes são aqueles que tentam roubar tudo aquilo que Deus já reconstruiu na minha vida e na sua vida. Hoje pela manhã eu fui trabalhar e eu encontrei um vizinho que ele andava normalmente, como nós fazia, trabalhava. Aí eu encontrei ele de cadeira de roda, com as mãos todas atrofiadas, e eu comecei a conversar com ele, falar de Jesus, e ele falando de Jesus para mim também. E nós começamos a falar, ele falou assim, olha, eu vou falar uma coisa, Rosana, para Deus o que interessa é o espírito, não é o corpo. Eu entendo, todos trabalharam os propósitos de Deus, eu nunca reclamei e não vou reclamar, porque Deus tem cuidado de mim, ele fala. Então eu achei tão bonito, às vezes a gente tem perna, braço, anda, não tem nada atrofiado, está com a mente sadia, com o corpo sadio, mas às vezes aquele pequeno membro, a nossa boca, a nossa língua, às vezes, a gente está mais enfermo do que ele que está numa cadeira de roda, do que ele que está ali atrofiado. Então a gente começa a entender a gratidão de uma pessoa que não anda, a gratidão de uma pessoa que não trabalha mais, uma pessoa que não pode fazer nada, depende de pessoas para tudo, e às vezes a gente está na presença de Deus, tem saúde, tem nossa casa, tem a nossa família, tem tudo e a gente não agradece. A gente murmura, a gente reclama. Esses dias eu fui na casa da minha irmã e ela adora falar um palavrão. Aí ela falando umas coisas pesadas lá, eu falei, Orlando, vamos embora, na cara dela. Falei, vamos embora. Ela disse assim para mim, nossa, Rosana, não pode falar nada. Eu falei, eu detesto ouvir palavrão. Porque cada palavrão que você chama é um demônio que você traz para a tua casa. Então, a gente tem que falar. A gente não é maltratar, mas falar a verdade. E daí, se eu fico quietinha, dou risada, acho graça, aquele mesmo demônio acompanha eu quando entrar. Aliás, quando eu chegar em casa, ele já está lá. Quando você chegar na tua casa, ele já está lá. Porque são coisas que nós temos que vigiar. São gigantes que precisam cair por terra. Na minha vida e na sua vida, na nossa casa, para que Deus possa nos abençoar. E quando Deus fala, nenhuma ferramenta contra ti prosperará, é para aqueles que procuram estar na presença de Deus corretamente. Eu não sou santa, você não é santo, nenhum de nós. Mas nós podemos o quê? Buscar a santificação. Buscar a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa. Porque pode ver, o cristão, aquele que é autêntico na presença de Deus, aquele que vive a verdade, procura viver a verdade, procura viver a palavra de Deus, ele pode passar luta, ele pode passar prova, pode demorar, mas a vitória vem. Pode demorar, mas a presença de Deus sempre está dando escape para nós. Sempre Deus está dando livramento. Sempre Deus está entrando com providência na nossa vida. Eu trabalho com um patrão lá que eu comecei a ensinar ele. Ele falou assim para mim, quando eu fecho o negócio e tal, graças a Deus. Eu falei, não é graças a Deus. Você tem que reconhecer a Deus em tudo e saber que tudo que você tem feito, tudo que você tem ganho, é a presença de Deus. Então, tudo que você ganhar, você vai falar, eu consagro ao Pai, né, em nome do Senhor Jesus. Seja grato, reconheça. Agora, é até bonito de conversar com o rapaz. Eu chego lá, ele fala, em nome de Jesus, né, Rô? Eu falo, em nome do Senhor Jesus. Então, a gente tem que ensinar as pessoas a ter uma vida com Deus. Ele é católico, né, vai na igreja, ele é esposa. E esses dias eu falei também, eu falei, olha, a palavra de Deus diz que nós devemos consagrar tudo ao Senhor. Nossa manhã, nosso trabalho, né, a provisão, a graça que Deus tem nos dado. Então, você tem o direito, e Deus espera isso de mim e de você, de instruir as pessoas. Às vezes nós falamos sobre evangelismo, né? Vamos evangelizar. Sabe o que é evangelizar? É você ensinar o outro a servir a Deus com palavras. Evangelizar é você ensinar aquela pessoa que está perto de você que Jesus é o único Salvador e não há outro. Né? Não agredir. Você precisa virar crente. Não se vira, gente. Ninguém vira aqui. Ninguém é
é foguete para ficar virando, não. A palavra de Deus fala que nós precisamos conhecer a verdade para o quê? Ser liberto. Nós precisamos levar a verdade para que haja libertação na vida daquela pessoa. E às vezes nós estamos na igreja. Ah, vamos evangelizar, vamos buscar mais almas, vamos. Só que nós primeiro temos que tratar quem está aqui dentro. Tem pessoas aqui dentro muito doentes espiritualmente. Tem pessoas aqui dentro, no nosso meio, que precisa de libertação ainda, que precisa da presença de Deus, que precisa de Jesus de verdade, para mudar de mente, para mudar de comportamento, de atitude, mudar de situação. Não brincar de servir a Deus. Então, o evangelismo começa dentro da igreja. O evangelismo começa aqui dentro. Às vezes, eu sou muito observadora. E eu falo por Orlando, às vezes eu sou igual antena parabólica, eu pego tudo. E às vezes eu vejo que tem pessoas que vêm no culto, e de repente ela senta tal, e eu fico observando depois que termina, que tem pessoas que ficam dispersos no canto quieto. Eu já vou lá e abraço a pessoa. Por quê? Então fique atento a isso também. Porque tem pessoas que às vezes estão esperando um abraço teu, está esperando um sorriso teu. Não se reunir na porta para falar do outro. Não se reúna aqui na igreja para ficar falando por que será que o pastor não veio domingo? Por que será que o irmão não subiu tocar, o pastor Nilson não tem subido tocar? Por que será que a Miriam não veio na quinta, não veio quinta, não veio domingo? Por que será que o pastor Adriano e o pastor Nilson, na hora da oração, dobram o joelho para orar? Dobre também. Então, a gente tem que parar de ficar olhando a vida do outro e olhar para a nossa vida. O que nós estamos fazendo aqui? O que é que nós viemos fazer aqui na presença de Deus? Então, nós precisamos, irmãos, orar. Nós precisamos derrubar esses gigantes dentro da igreja, dentro no decorrer do culto. Derrubar gigantes, porque tem pessoas que está precisando de mim, está precisando de você. Está precisando, às vezes, de olhar em você. Quantas vezes? Quem olha em mim, vocês nunca vão ver eu triste. Sabe por quê? Porque eu sempre estou na presença de Deus e eu falo, louvado seja Deus. Que a minha vida seja para engrandecer. Passo cada luta, tem hora, cada prova, mas eu não tenho o hábito, graças a Deus, de ficar me lamentando. Eu não vivo mais no muro de lamentação. Nós vivemos para Cristo. E quem sobe no altar tem que pregar a palavra, tem que falar a palavra, não é ficar se lamentando, murmurando, ai meu Deus, irmão, vocês não sabem, minha vida assim, minha vida assado. Não, é a palavra que precisa ser pregada, é a palavra que precisa ser anunciada, são gigantes que precisam ser derrubados da nossa vida. E às vezes a pessoa vem na igreja, ela sente, eu percebo. Tem pessoas que terminam, vai embora rápido. Você que está na porta, dê um abraço nessa pessoa. Você vê que às vezes antes de terminar ela já está indo, abraça, cumprimenta. Porque essa pessoa está esperando às vezes o quê? Um abraço. Ela está esperando às vezes alguém dizer para ela, olha, eu te vi aqui, seja bem-vinda, volta novamente. E às vezes a gente não faz isso, são gigantes. E às vezes são coisas que a gente fala assim, como que nós queremos trazer pessoas de lá de fora, se nem daqui de dentro nós não estamos tratando, nós não estamos curando, nós não estamos libertando, nós não estamos ajudando. Então, nós precisamos falar com pessoas, nós precisamos tratar bem as pessoas, nós precisamos demonstrar o amor de Cristo para a pessoa. Demonstrar amor de Cristo não é você chegar na pessoa e dizer, viu, irmã, está passando alguma necessidade? Está precisando de algo? Não. Às vezes, aquele abraço, aquele afeto que você demonstra naquela hora, você está curando uma pessoa. Então, nós precisamos, irmãos, falar de Jesus. Nós precisamos abençoar aqueles que estão do nosso lado. Né? Nós precisamos, que às vezes você não sabe de que maneira eu entrei aqui. Você não sabe de que maneira alguém entrou aqui, ou o irmão que está do teu lado, como que ele está se sentindo. É por isso que às vezes eu falo, quando a pessoa vem na igreja e começa a dar risada, zombar, às vezes a pessoa pode ter um defeito mental, sei lá o que ela tem, mas, às vezes a pessoa que está do teu lado, ela não vai voltar mais por causa daquele sorriso que você ficou dando, daquela picuinha que você ficou cochichando. Às vezes nem é da pessoa, mas a pessoa já vem problemática, a pessoa já vem passando situação difícil. Aí a pessoa fica e dá risada, viu? Às vezes você está precisando o quê? Derrubar esse gigante na tua vida, na tua casa.
derrubar esse gigante. Porque na igreja, porque tem pessoas, às vezes, pastor é bravo. Não é que eu sou brava, a palavra tem que ser pregada. Então, às vezes, toma cuidado como você se comporta. Na igreja, na sua casa. Às vezes a pessoa lá na sua casa não se converte porque... Você já ouviu pessoas falar assim, eu ser crente para ser desse jeito? Nunca. Eu ser crente para ser assim? Nunca. Por quê? Porque é mau testemunho que nós damos. Às vezes é o quê? Mau testemunho que nós carregamos dentro de nós. São gigantes que às vezes aqui não manifestam. Mas às vezes lá no trabalho, lá na sua casa tem manifestado. Então nós precisamos vigiar, orar. Então você quer ser abençoado por Deus? Procure ser correto. Procure fazer as coisas que agradam a Deus. Procure você agradar ao Senhor, agradar ao Espírito Santo. Eu gosto de rir, eu sou malvada, tudo. Mas na hora de brincar, terminou o culto, dê risada, brinque, abrace o irmão, não tem problema nenhum, não é pecado. Entendeu? O que a gente precisa é vigiar, derrubar gigantes na nossa vida, para que Deus possa nos abençoar. Você sabia que comigo acontece muito assim, eu gosto de ficar do seu lado porque você é alegre, você é para cima. Muitas pessoas eu ouço isso, porque eu sou mesmo, para mim não tem tempo feio. Pode passar o que passar, eu sempre estou rindo, brincando. Eu aprendi a separar as coisas, aquilo que eu preciso resolver, aquilo que eu preciso orar, aquilo que eu preciso jejuar, aquilo que eu preciso derrubar gigantes. Você tem que discernir o momento e a hora da situação. Aí depois vamos brincar, vamos rir? Vamos brincar, vamos rir. Não tem problema não. Mas a gente precisa respeitar quem está do nosso lado, não só aqui, na nossa casa. Por que sai briga às vezes na sua casa? Porque um fala, outro fala, daí um afronta, outro fala. Aí um fala alto, outro quer falar mais alto ainda. O que acontece? Espírito de contenda, gigante de contenda, de divisão, de briga, de palavrão. Tudo isso, irmãos, precisa ser derrubado. Às vezes o marido vem, porque não vai dar certo. Eu falo, vai sim, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar, Deus vai tomar a frente, eu anulo essa palavra, eu cancelo em nome de Jesus. Então, nós temos que ser assim. A minha filha, se você vê ela esses dias, ela é a cara do dito ali. Mas, graças a Deus, para a glória de Deus, que a natureza e a vida com Deus é igualzinha a minha. Você precisa ver essa menina orar, essa menina pregar a palavra, essa menina ser determinada. E eu falo, Deus, eu ensinei ela o tempo todo. Nunca deixe os outros te diminuir. Nunca deixe de servir a Deus. Nunca deixe de buscar a presença de Deus. Tudo que você for fazer, coloque Deus na tua vida. Coloque Deus na tua presença. Coloque Deus na tua casa. Coloque Deus no teu trabalho. E ela é determinada igualzinha a eu. Igualzinho. Se você conversar com ela, você vai ver que é eu idêntica. Assim, a natureza, a maneira de ver as coisas, a maneira de servir a Deus. Então, a gente precisa, irmãos, instruir aqueles que estão do nosso lado. Então, por que eu falei de evangelismo? Porque evangelismo é discipulado. Discipulado o quê? É que alguém queira, você vai discipular alguém como você serve a Deus. Como você é com Deus. Você tem vida com Deus. Então, nós precisamos disso daí. Então a palavra do Senhor nesta noite é: eis que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Creia, irmãos, na palavra, que todo mal que se levantar é para cair em nome do Senhor Jesus. Que toda ferramenta que foi contra a minha vida vai ser frustrada. Nenhum planos do inimigo vai prosperar. Nada e ninguém pode impedir o agir de Deus. Sabe quem impede? Eu e você. Deus não. O diabo não tem esse poder. Ele só tem poder quando nós damos legalidade e quando você pega a chave da tua casa e fala, está aqui, ó. Da tua casa que eu digo aqui, ó, espiritual. Quando você fala assim, pode agir. Então vigia, abençoa. Peça para Deus discernimento, peça para Deus a presença, a autoridade e ousadia do Espírito Santo. Diga para Deus que você quer mudar. Diga para Deus, eu preciso derrubar esse gigante da minha vida, na minha casa. Ai, meu filho é drogado. Ai, meu marido é bebum. Ai, meu marido... Viu? Pare de falar isso, de dar ferramenta para o diabo. Às vezes você dá ferramenta para o diabo prosperar na tua vida. E a palavra de Deus fala que aqueles que estão em Cristo, nenhuma ferramenta prosperará. Então há poder na palavra, há poder quando você fala o nome santo de Jesus. Esse nome, você já ouviu falar, não
useis o nome do Senhor teu Deus em vão? Então, não use Deus de qualquer jeito. Não use a palavra de Deus de qualquer maneira. Não use a presença de Deus quando você quer se gabar. Se você conversar com as pessoas por aí, o que eu sou aqui, eu sou em casa, o que eu sou em casa, eu sou em qualquer lugar. A pessoa vem, eu estou passando por isso, eu já falo de Jesus. Eu estou passando por aquilo, eu falo, vamos orar. Você aceita uma oração? Você aceita eu ir na tua casa? Você aceita? Hoje ligou uma pessoa para mim que faz 4 meses que está com hemorragia, uma mulher. E essa irmã disse assim, eu fui no médico, os médicos não querem operar, os médicos não querem fazer, os médicos não sei o quê. Eu virei para ela e falei assim, você aceita eu ir orar por você? Ela falou, faz favor. Então, nós temos que saber a necessidade do outro e ir lá abençoar. Domingo eu estava no Táustico Orlando, eram umas 8 horas da noite, nós entramos, aí de repente uma pessoa gritou de longe, pastora, tudo bem, não sei o quê, né? Eu falei, oi, tudo bem? Daí eu saí, fui lá ver a pessoa disse assim, eu preciso ir lá na igreja dar testemunho. Ela veio aqui, o menino tinha um probleminha aí, mental, o menino estava passando por psicólogo, psiquiatra, tomando remédio, indo para São Paulo e voltando. E no dia que eu falei para ela, vá para a igreja, ela já vai numa outra denominação. Eu falei, vai na igreja, lá eu oro por você. Ela veio, ela, a mãe e o filho. Ela falou, faz tempo que eu queria te ver, eu vou lá na igreja dar testemunho. Meu filho foi curado para a glória de Deus. Amém? Então a glória é para quem? Para o Senhor, não é para mim. Mas você vê que Deus faz o quê? A pessoa enxergar no meio de tanta gente que estava o Táustico, e ela me enxergou e gritou no meio de todo mundo. Então a palavra de Deus fala, quem que tem que ser reconhecido? Aí ela no caixa eu falava, glória a Deus, em nome de Jesus. Olha que bênção, tal. Eu não tenho vergonha não, eu falo mesmo, faço um reteté santo onde eu estiver. Aí eu cheguei e falei, em nome de Jesus, glória a Deus, vai lá, Deus abençoe. E o menininho, oi tia, oi tia, oi tia. Então o que é isso, irmãos? Nós precisamos glorificar a Deus, nós precisamos exaltar o nome do Senhor, em qualquer situação. Se você estiver passando por necessidade, não digo financeira, não digo de alimento, não digo espiritual, venha falar com a gente vai orar por você. Né? Tem coisas que eu não conto para o pastor Alexandre ora e não conta para mim. Tem coisas que conto para o pastor Adriano, pastor Adilson, pastor Nilson, nós não ficamos sabendo, porque a pessoa procurou eles. Quando me procura é outra coisa. Quando procura o pastor é outra coisa. Se eles acharem, né, que haveria necessidade de chegar e falar, vamos interceder por fulano, eles vão falar. Mas o intuito aqui não é de falar para a gente ficar sabendo da sua vida, para a gente ficar criticando você. Não. A gente quer te abençoar, a gente quer ajudar você a derrubar gigantes da tua vida. Então, ore a Deus, ore ao Senhor e fala para Deus, Senhor, abençoa a minha vida. E que nenhuma ferramenta, nenhum mal venha designar para o inferno. Nenhum mal venha designar para que o diabo venha agir. Você pensa que às vezes a pessoa fala assim, mas eu já sou batizado nas águas, e eu aceitei Jesus, eu vou morrer, eu vou para a glória. Você pensa que é fácil? Você já viu alguém morrer? Se você vê alguém morrer do teu lado, você vai ver que na hora que a pessoa morre, eu e Orlando ungimos um rapaz que ele tinha AIDS e nós fomos fazer uma campanha na casa dele. A mãe era da igreja quadrangular, pediu para a gente ir. Eu fiquei 28 dias, eu e Orlando, indo ungir aquele rapaz. Jesus curou ele da AIDS. Ele serviu a Deus 2 anos. 2 anos. Certinho ali, na presença de Deus. Mudou de vida. Ele bebia, ele fumava, ele prostituía. E aquele rapaz aceitou Jesus e começou a ir para a igreja com a mãe. Começou a servir a Deus com a mãe. No dia que esse rapaz morreu, estava ele e a mãe. A mãe, depois de 2 anos, a mãe disse que ele passou mal. Ele deitou na cama. Ela achou que ele estava infartando e aquele rapaz se debatia que nem um frango. Aí ela ligou para mim e falou, pelo amor de Deus, vem aqui, porque eu estou com medo. Ele está falando que o quarto está cheio de gente. E que querem matar ele. Aí eu disse para a mãe, mas como assim? Ela falou, só que não tem ninguém. Só está eu e ele. Quando eu cheguei naquele quarto, a mãe tremia de medo, porque nunca tinha visto um negócio daquele. Eu falei para ele, Horácio, o que está acontecendo? Ele falou, pastora do céu, eles estão tudo aqui querendo me matar.
Aí eu falei, como assim querendo me matar? Quando eu andava no bar, o dono do bar e os amigos estão aqui. Quando eu me prostituí, aquelas mulheres lá da luz vermelha estão aqui. E eles querem me matar. Eles pegam eu para o braço, para a garganta, eles querem me matar. Aí, na hora, Deus deu discernimento. Eu peguei na mão dele e falei, Horácio, olha para mim. Ele olhou. Aí eu orei e fiz uma oração. Nós ungimos ele 28 dias. E ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. E hoje, todos os demônios que estão aqui querendo acorrentar, roubar a alma dele, eu repreendo e expulso em nome de Jesus. Na mesma hora, ele segurou assim na minha blusa e ele morreu. Eu falei, Jesus, essa alma é tua, essa alma pertence ao Senhor. Então, é tão sério o mundo espiritual, porque você pensa que nós servimos a Deus, então você entenda que servir a Deus é estar diante de Deus. Se por um segundo eu cair em tentação com alguma coisa, e se naquela hora o diabo quiser roubar minha alma, ele rouba. E ele rouba a sua também. Então, por isso que é importante você zelar pela vida com Deus e Jesus e pelo Espírito Santo. Zelar, porque você não sabe que qualquer vacilado o inimigo pode carregar a tua alma. Não a sua, nossa. Então, nós precisamos o quê? Vigiar. É por isso que Deus fala atentamente para nós, derrube gigantes da tua vida. Eu não estou aqui para acusar ninguém, para ofender ninguém. Eu não estou aqui para dizer, irmã, não. Eu não conheço vocês, a vida de vocês. Quem conhece é Deus. Como Deus conhece a mim, vocês não conhecem a minha também. Mas a palavra de Deus fala que nós precisamos derrubar gigantes todos os dias, toda hora. Então, por isso que eu falo, morrer não é fácil. Você pensa aquela pessoa que está no hospital. Às vezes ela fica 10, 15, 20 dias ali. Às vezes ela fica 5 dias. O que você acha que aquela pessoa está ali sofrendo? Ela está sendo preparada. Só que nesse preparo, os inimigos também, assim como Daniel, quando orou 21 dias, na presença de Deus, fez lá o jejum, se consagrou. E no mundo espiritual diz que teve guerra 21 dias, assim é o diabo com a nossa alma também. Então nós precisamos vigiar. Porque a pessoa, morreu. Eu conto um testemunho da minha mãe, que minha mãe era uma pessoa que quando ela morreu, eu vendi 7 mil de roupa dela com etiqueta, porque ela queria roupa nova todo dia e toda hora. A minha mãe, mãe minha. Eu cuidava dela. Ela fazia assim, Rosana, vou ligar na loja tal lá para vir entregar roupa para mim. Todo dia ela estava de roupa nova, sapato novo, era maquiagem definitiva, 85 anos, uma vaidade. E eu dizia para ela, mãe, só tem 3 guarda-roupa de roupa. A pastora Neuza ficava boba de ver, 3 guarda-roupa. E quando eu disse para ela, mãe, isso é pecado. O que a senhora faz é pecado. Por que tanta vaidade? Que é pecado nada, Rosana? Que é pecado nada? Falei, mãe do céu, isso é pecado. Por que a senhora não ajuda as pessoas que precisam? Pega metade do que a senhora tem, doa. Tem gente precisando. Eu não. E aquela vaidade. Quando ela foi internada no hospital, ela ficou 15 dias internada. A primeira coisa que a minha mãe sentiu foi uma aflição muito grande, que ela arrancava a roupa do corpo, ela mesma rasgava. No hospital, quando colocaram aquela camisola nela, tiveram que tirar e amarrar ela, porque ela sentia uma aflição que ela deitava e levantava. A primeira coisa que ela tirava era a roupa. Aí deram um calmante lá, um sossega-leão que falam, né? Ela se calmou. Quando ela acalmou, ela falou, Rosana, faz uma oração comigo, porque eu estou me recordando das vezes que você falava para mim. Das vezes que você falava para mim, mãe, isso é pecado, eu estou sentindo que esse pecado está sendo um peso sobre a minha vida. E naquele momento, ela nua, sem nenhuma roupa, que nem a roupa do hospital ela queria. Quando eu orei para ela, e ela, era uma sexta-feira, ela pediu perdão para Deus, ela chorou muito. Levaram ela no sábado de manhã para a UTI, ela ficou sábado, domingo e segunda. Eu sei que foi questão de 7 dias, ela veio a falecer. Mas olha o conserto, até onde a gente tem que chegar. Até onde você precisa sofrer. Por que você está sofrendo? Por que você está passando situações difíceis, às vezes, no espiritual? Por que às vezes, a gente está assim, cheio do eu, cheio da soberba, cheio que eu preciso. Eu tenho que ter. Isso são gigantes. Que está o quê?
prendendo a nossa alma e você não está percebendo. Prendendo o nosso espírito e você não está evoluindo na presença de Deus. Então, todas essas coisas precisam cair por terra. São cadeias, são prisões que às vezes a gente está algemado, amarrado, impedido de andar, impedido de agir. No mundo espiritual, impedido de receber. As bênçãos de Deus ficam retidas por causa desses gigantes na nossa vida. E são coisas que Deus quer libertar. São coisas que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Então, nós não precisamos fazer, não. Nós precisamos o quê? Abençoarmos. Nós precisamos abençoar. À medida em que eu abençoo, eu sou abençoado. À medida em que eu dou, eu também recebo. Então, isso é recíproco na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Às vezes, você fala para o marido, fala para os filhos, que tem que ser assim, tem que ser assado, mas você não é. Você cobra disso, mas você não faz. Então, irmãos, a gente tem que derrubar esses gigantes para que a gente possa vencer. E eu nunca esqueço desse detalhe da minha mãe. Eu já ouvi de pessoas falar que eu sou mão aberta. Porque se eu tiver com alguma coisa, a pessoa falar, dá para mim, eu falo, pode levar. Eu não me prendo com nada material. Graças a Deus. O Orlando sabe disso. Eu não me prendo com nada. Quando a gente percebe que tem uma coisa que não está sendo bênção, irmãos, libera para ir embora. Amizade, parente, carro, viu? Libera para essas coisas cair por terra em nome de Jesus. Porque mais tem Deus para dar do que o diabo para roubar. Então, se desprenda. Às vezes, hoje mesmo eu fiz um cata no meu guarda-roupa lá, e eu já separei para doar. Está tudo no carro. Eu já tenho até destino. Eu falei, Jesus... vai, eu não me prendo. Por quê? Porque às vezes a pessoa guarda aquilo que não é para guardar, não vai te servir mais. Às vezes é louça, é roupa, é sapato, não serve, abençoa aquele que precisa. Dê para alguém. Então a gente tem que se desprender dessas coisas. São gigantes que Deus quer libertar a gente. Então nós vamos orar nesta noite, vamos se colocar em pé em nome de Jesus. E você... começa a refletir em tudo aquilo que Deus falou, em tudo aquilo que Deus ministrou na minha vida e na sua vida. São gigantes que precisam ser derrubados. São gigantes que precisam ser destruídos da minha vida e da tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Hoje é o último elo desta campanha. Nós vamos estar levantando aqui um clamor, uma oração, que você possa falar para Deus, Senhor, às vezes eu não percebo o gigante. Talvez você não perceba, talvez você não reconheça ainda o gigante que tem se levantado. O gigante que você tem, às vezes, alimentado ele com o seu egoísmo, com a sua soberba, com a sua maneira de ser. Eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Nós precisamos mudar. Nós precisamos ter um espírito quebrantado na presença de Deus. Gente, nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos somente do Senhor. É só Deus que pode dar aquilo que você precisa, só Deus que pode fazer aquilo que nós precisamos que Ele faça. Às vezes você já tentou de várias formas, de várias maneiras, de vários jeitos, vários caminhos, mas não deu certo até hoje. Sabe por quê? Porque tem gigantes na minha vida e na tua vida que só Deus vai derrubar. Só Deus vai fazer ele cair por terra. Então comece a orar nesta noite em nome de Jesus. Comece a pedir ao Senhor para que o Espírito Santo, Ele venha trazer neste momento na tua lembrança, que Ele venha trazer dentro de ti, do teu coração nesta hora, Pai amado, Pai bendito, eu peço em favor da minha vida, em favor deste povo que está aqui nesta noite. O Senhor sabe, ó Deus, o quanto eu tenho aprendido contigo nesses dias, ó Pai, nas campanhas, o quanto o Senhor tem falado comigo ao meu coração, e eu quero, ó Deus, pedir que essa mesma revelação que o Senhor tem dado a mim, esse discernimento do Espírito, o Senhor traga esta revelação, discernimento no coração dos teus filhos nesta noite. Que eles possam se libertar verdadeiramente, ó Deus, de gigantes, ó meu Pai. Nossa, tem tantas coisas, ó Deus, que nós poderíamos falar aqui sobre gigantes. Pai amado, mas eu quero te pedir que o Senhor venha ensinar, ó Deus, a refrear a nossa língua, ó Deus, Uricanderábia. Que o Senhor venha derrubar esse gigante da língua, ó Pai, que tem caluniado, que tem falado, ó Deus, coisas que não é para falar e nem ouvir
aqui, ó Pai. Mas em nome de Jesus eu quero te pedir, ó Deus, porque a língua, Deus, ela incendeia, ricanderábia, ela pode, ó Deus, matar, ela pode destruir vidas, famílias. Mas eu quero te pedir que nesta noite, em nome de Jesus, que nenhuma ferramenta preparada contra mim, contra o teu povo, teus filhos e filhas nesta noite prosperará. Porque a tua palavra diz que o Senhor é Deus, uricanderábia, xibiricai. Deus que desfaz toda a entranha diabólica, que derruba todos os gigantes, todo aquele que, ó Deus, que tem cercado a minha vida, a vida dos teus filhos, ó Pai. Nesta noite, ó Deus, às vezes é tantos gigantes, tantos, mas para o Senhor do Uricanderábia, o toque das tuas mãos, o Senhor derruba todos, porque o teu nome é poderoso, Jesus. Porque nós estamos aqui diante da tua presença e diante da tua glória. E então eu quero te pedir, ó Deus, que todo o mal que fizeram, que forjaram contra nós, caia por terra em nome do Senhor Jesus. E a tua palavra prevaleça, a tua presença prevaleça na minha vida, na vida deste meu irmão, desta minha irmã, ó Pai. Nos ajuda, ó Deus, a identificar o gigante, ó Pai. E em nome do Senhor Jesus, nós venhamos fazer a tua vontade, nós venhamos receber, ó Deus, a tua palavra, ouvir e guardar no nosso coração, Pai, praticar aquilo que o Senhor tem falado, praticar aquilo que o Senhor tem nos ensinado, ó Deus. É no nome de Jesus, ó Pai. Orianda labassuri canderábias. Deus maravilhoso, Deus santo, em nome de Jesus. Ainda com teus olhos fechados, nós vamos estar adorando, e você faça a tua oração. Pede ao Espírito Santo para identificar para você qual é o gigante. Qual é o gigante que você tem se alimentado, Uricandedai? Qual é o gigante que você tem dado, Uricandenábias? Legalidade a ele para ele agir na tua vida, Uricanderabarábias. E deixa Deus te libertar nesta noite, aleluia. Em nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção que transforma meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Nova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias, quebrar com agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Aleluia. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção e transportar meu coração. Quero pronto estar pra seguir e conquistar. Renova a unção sobre mim para profetizar
entregar a libertação e o teu poder pra curar as cadeias, quebrar com o agir e o fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meias lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Aleluia, Jesus. Imbatível serei. Glória a Deus, ô Espírito Santo, abençoa, Pai amado, o teu povo, abençoa teus filhos e filhas esta noite, Pai, e nos ajuda, ó Deus, nos ensina, Pai amado, em nome de Jesus, a identificar o gigante, para que nós possamos orar e pedir ajuda a Ti, ó Deus, para que nós possamos vencer, ó Deus, todos os dias, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém, pastor Nilson, fazer a oferta? Amém, irmãos, pode se assentar por um momento, em nome de Jesus. Domingo nós estaremos aqui no culto, às 9 horas da manhã. Venha participar, irmãos. Venha buscar a presença de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, por cada dízimo, por cada oferta que vai ser colocado na salva. Ó Deus, nós declaramos, Pai, sobre a tua igreja, que haja bênção, que haja prosperidade, que haja portas abertas. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor olhe para aquele currículo, Senhor, que está sendo entregue, ó Deus, que foi entregue. Que o Senhor olhe, Senhor, para aquele que está esperando uma promoção no trabalho, em nome de Jesus, Pai, aqueles que estão, às vezes, com processos parados, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa agir, ó Deus, sobre a vida dessas pessoas, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vós, hoje e para sempre. Amém, amém. Glória a Deus.